Douglas era um programador comum. Trabalhando em uma startup em São Paulo, passava os dias corrigindo bugs e desenvolvendo sistemas para clientes que nunca conheceria. Seu apartamento era pequeno, iluminado pela luz fria de 3 monitores que ocupavam quase toda a sua mesa. Para ele, programar era mais do que um trabalho. Era uma fuga. O código era lógico, ordenado, diferente do caos do mundo real. Certa noite, enquanto revisava um projeto pessoal, Douglas se deparou com algo que chamou sua atenção. Ele navegava em um fórum obscuro de programação quando encontrou um arquivo chamado kernel.sim. O nome era curioso. Movido pela curiosidade, ele baixou o arquivo e o abriu. O conteúdo era estranho. Parecia um código de simulação, mas com uma complexidade que Douglas nunca havia visto antes. As primeiras linhas pareciam absurdamente familiares, constantes universais como gravidade, velocidade da luz e outras variáveis físicas. Douglas riu, achando que era uma piada elaborada de algum programador entediado. Mas conforme explorava, percebeu algo peculiar. O código estava rodando em tempo real, como se controlasse algo maior. Incrédulo, ele decidiu testar. Inseriu um comando simples no terminal: alterar velocidade e gravidade 10%. No início, nada aconteceu. Ele suspirou, acreditando que o código era apenas um simulador inacabado. Mas, ao se levantar para pegar um copo d'água, sentiu algo estranho. Seu corpo parecia mais leve. Ele pulou por impulso e, para sua surpresa, subiu mais alto do que o normal, quase tocando o teto. Douglas congelou. Correu de volta ao computador e inseriu novos comandos. Alterou a luminosidade do ambiente e viu a luz da cidade mudar em questão de segundos. Ajustou o som ambiente e o barulho das ruas ficou mais abafado. A verdade era inegável, ele estava manipulando a realidade, a empolgação deu lugar ao medo. Se aquilo era real, significava que o mundo não era como parecia. Quem havia criado aquele sistema? Por que ele tinha acesso? Douglas sabia que tinha descoberto algo extraordinário. Ele podia controlar o universo com algumas linhas de código, mas uma pergunta martelava sua mente. E se eu estiver indo longe demais? Sem saber, ele havia aberto uma porta para algo que não podia compreender. Algo que talvez nunca pudesse fechar. Douglas acordou com a mente fervilhando. As horas que passara explorando o código haviam transformado sua visão do mundo. Ele não conseguia parar de pensar na descoberta. Naquela manhã, a luz do sol atravessava a janela de seu pequeno apartamento, mas ele mal notava. A realidade parecia diferente agora. Um sistema que ele podia manipular. Sentado em frente aos monitores, Douglas decidiu continuar seus testes. Precisava entender o alcance do que tinha nas mãos. Ele começou com algo simples, inserindo o comando: alterar clima céu limpo. Segundos depois, as nuvens no céu desapareceram. Lá fora, o dia, que amanhecera cinzento, agora estava claro, com o sol brilhando intensamente. Era como se ele tivesse virado o interruptor do clima. Douglas sentiu o coração acelerar. Isso não podia ser coincidência. Movido pela adrenalina, decidiu tentar algo mais ousado. Escreveu: alterar tempo, atrasar 1 hora. De repente, tudo congelou. O relógio na parede parou. Lá fora, os carros, as pessoas nas ruas, até mesmo o vento que agitava as árvores. Tudo ficou imóvel. Douglas levantou-se lentamente, tentando absorver o que acabara de acontecer. Eu congelei o tempo, murmurou, quase sem acreditar. Andando pelo apartamento, tocou objetos que pareciam congelados no ar. Era surreal. Ele ficou assim por alguns minutos, explorando aquele mundo parado, até que decidiu digitar o comando para retomar o fluxo do tempo. Com um único toque na tecla Enter, tudo voltou ao normal. As buzinas das ruas recomeçaram, as vozes das pessoas ecoaram e os relógios continuaram seu ritmo. Douglas percebeu que havia algo mais acontecendo. Não era apenas controle absoluto. Era uma responsabilidade que ele não sabia se queria carregar. Porém, os testes não pararam.
Ele alterou a cor do rio Tietê para um azul cristalino, cresceu plantas no jardim do prédio em segundos e até ajustou a densidade do ar para fazer o som viajar de forma diferente. Mas então ele notou algo. Pequenas coisas começaram a dar errado. As pessoas na rua comentavam sobre náuseas inexplicáveis. Vizinhos reclamavam de tonturas e dores de cabeça. Douglas percebeu que, a cada mudança, a realidade parecia sofrer um impacto. Algo estava reagindo às suas alterações. Sentado diante do computador, ele começou a questionar: isso é um sistema perfeito ou um castelo de cartas prestes a desabar? Mas no fundo, uma coisa era certa: ele ainda não estava pronto para parar. Havia algo mais profundo para descobrir. E Douglas precisava saber o que era. Douglas estava fascinado e, ao mesmo tempo, aterrorizado. A cada mudança no código, ele sentia o peso das consequências. O céu limpo, o tempo congelado, as plantas crescendo instantaneamente. Tudo parecia incrível no momento, mas os efeitos colaterais eram impossíveis de ignorar. O mundo estava reagindo, e não de forma positiva. Ele passou horas revisando o código, tentando entender suas limitações. Foi então que encontrou uma seção peculiar, marcada como variáveis intocáveis. Havia uma lista de parâmetros protegidos: consciência coletiva, tempo linear, equilíbrio universal. Cada uma vinha acompanhada de um aviso: não alterar. Douglas não conseguiu conter um sorriso irônico. Não alterar? Agora eu preciso saber o que acontece. Ele se concentrou na variável consciência coletiva, intrigado com o que ela poderia fazer. Em vez de alterá-la diretamente, Douglas escreveu um comando para observar seus efeitos no sistema. O resultado foi surpreendente. A variável estava ligada à percepção de todas as pessoas dentro da simulação. Era como se definisse o limite do que elas podiam compreender sobre o mundo ao seu redor. Movido pela curiosidade e ignorando o aviso, Douglas digitou: ajustar consciência coletiva, mais Plight 5%. No início, nada aconteceu. Ele quase se levantou para pegar um café, frustrado. Mas então, algo começou a mudar. Lá fora, as ruas estavam diferentes. Pessoas pararam de andar, encarando o céu com expressões de espanto. Algumas olhavam para suas mãos, como se estivessem vendo algo pela primeira vez. O telefone de Douglas tocou. Era Mariana, sua amiga e colega de trabalho. "Douglas, você está vendo o que está acontecendo?" perguntou ela, a voz carregada de tensão. "Vendo o quê?" Ele respondeu, tentando disfarçar. "As pessoas estão diferentes. Tem gente dizendo que consegue sentir o universo, outras falando sobre vidas passadas. É loucura." Douglas olhou pela janela, incrédulo. A alteração que ele fizera estava causando um despertar coletivo. As pessoas estavam percebendo mais do que deveriam, algo que o sistema claramente não estava preparado para lidar. De repente, uma mensagem apareceu no terminal, escrita sozinha: "Você está interferindo no equilíbrio. Pare agora." Douglas congelou. Alguém sabia o que ele estava fazendo, mas quem? Antes que ele pudesse responder, a mensagem piscou novamente. "Último aviso. Consequências irreversíveis estão próximas." Ele olhou para fora. O céu começava a se fragmentar. Pequenas rachaduras luminosas surgindo como cicatrizes no tecido do mundo. O coração de Douglas disparou. Ele havia ido longe demais, mas ainda não entendia quem ou o que estava o observando. E mais importante, se poderia reverter o que havia começado. Douglas encarava a mensagem no terminal. "Último aviso. Consequências irreversíveis estão próximas." Sua respiração era pesada e o som do coração batendo parecia preencher o silêncio de seu apartamento. Lá fora, o céu continuava a rachar como vidro, linhas luminosas que se espalhavam lentamente. Quem ou o que estava mandando aquelas mensagens? Ele não sabia, mas o medo começava a tomar conta. Tentando retomar o controle, Douglas vasculhou o código em busca de pistas. Foi então que encontrou algo oculto, ativado depois de suas alterações mais recentes.
Watchdog.protocol. Era uma função complexa, aparentemente projetada para monitorar e intervir caso mudanças excessivas fossem feitas. Ele leu rapidamente as linhas de código e percebeu que havia disparado um alarme e agora alguém ou algo o estava observando. De repente, o terminal piscou e uma nova mensagem apareceu. Douglas, suas alterações estão desestabilizando a simulação. Pare imediatamente. Douglas gelou. A mensagem era direta, como se quem a enviou soubesse exatamente quem ele era. Quem é você? Ele digitou, as mãos trêmulas. Por um momento, o terminal ficou em silêncio. Então, a resposta surgiu. Sou uma extensão do sistema. Você pode me chamar de observador. Douglas ficou imóvel. Por que está me impedindo? Perguntou, digitando furiosamente. Eu só estou explorando. Você não está apenas explorando, está quebrando o equilíbrio. Cada alteração afeta não apenas esta simulação, mas as realidades conectadas a ela. Estamos próximos de um colapso irreversível. Douglas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era só a simulação que estava em perigo. O que significava realidades conectadas? Ele tentou protestar. Mas eu só fiz pequenas alterações. O que pode ser tão grave assim? Pequenas alterações em um sistema tão complexo têm grandes consequências. Você está brincando com forças que não entende. Enquanto lia, o som de um estrondo alto veio de fora. Ele correu até a janela e viu as rachaduras no céu se expandindo rapidamente. Partes do horizonte começaram a se distorcer como imagens refletidas em um espelho quebrado. Algumas pessoas caíam no chão, aparentemente desorientadas, enquanto outras pareciam nem notar o caos. Douglas voltou correndo para o computador, mas antes que pudesse digitar algo, a próxima mensagem apareceu. Última alternativa: restaurar realidade original, sim ou não. Ele congelou. Restaurar tudo significaria apagar todas as mudanças que fizera. O clima, o tempo, a consciência coletiva, tudo voltaria ao que era antes. Mas Douglas não sabia se isso seria suficiente para salvar o mundo. Enquanto hesitava, uma nova mensagem apareceu, ainda mais enigmática. Ou escolha o controle manual do sistema, sim ou não. Controle manual? Douglas sentiu o coração disparar. Era uma chance de consertar o equilíbrio sem apagar tudo, mas também era arriscado. E ele sabia, qualquer decisão que tomasse a partir dali teria um preço. Com as rachaduras no céu se espalhando como um câncer, o tempo estava se esgotando. Ele fechou os olhos, tentando ignorar o som dos gritos na rua. Quando abriu, os dedos pairavam sobre o teclado. Ele precisava escolher, e rápido. Douglas encarava o terminal, as mãos tremendo sobre o teclado. As duas opções brilhavam na tela. Restaurar realidade original, sim ou não. E controle manual do sistema, sim ou não. Lá fora, o céu parecia uma pintura estilhaçada, com rachaduras que brilhavam intensamente, pulsando como se fossem vivas. Ele sabia que a primeira opção apagaria tudo. Era o caminho mais seguro para estabilizar a simulação, mas significava destruir qualquer progresso que ele tivesse feito. Já a segunda opção, controle manual, prometia uma chance de corrigir o desequilíbrio sem reiniciar, mas o risco era imenso. Douglas respirou fundo, tentando ignorar os gritos e o caos que cresciam na cidade. Não posso simplesmente apagar tudo. Não posso desistir assim. Com determinação renovada, ele digitou sim na opção de controle manual e pressionou Enter. O terminal apagou por um momento. Então, uma nova mensagem apareceu. Controle manual ativado. Você agora é o observador. Ajuste o equilíbrio conforme necessário. Antes que pudesse reagir, sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro da máquina. Sua visão escureceu e sua mente foi inundada por uma torrente de informações. Ele via o mundo inteiro como uma matriz de códigos vivos, pessoas, objetos, até mesmo o tempo e o espaço, tudo traduzido em linhas de programação fluindo ao seu redor.
Douglas agora tinha acesso a tudo. Era como se pudesse tocar cada aspecto da realidade com um único pensamento. Ele sabia que podia corrigir o desequilíbrio, mas percebeu algo assustador. Cada ajuste consumiria uma parte de sua própria energia, como se ele estivesse queimando sua essência para estabilizar o sistema. Ele começou com algo pequeno. Concentrou-se nas rachaduras no céu, ajustando os parâmetros que regulavam o tecido da realidade. Lentamente, as linhas brilhantes começaram a desaparecer, mas Douglas sentiu uma dor profunda, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Sem tempo para descansar, ele passou para o próximo problema. As pessoas nas ruas ainda estavam desorientadas, algumas entrando em pânico. Douglas ajustou a consciência coletiva, diminuindo-a para os níveis originais. Aos poucos, o comportamento das pessoas voltou ao normal, mas o esforço drenou ainda mais de sua energia. Enquanto corrigia cada instabilidade, percebeu algo estranho no núcleo do sistema. Uma área isolada, protegida por camadas de códigos intrincados, pulsava com uma energia caótica. O núcleo está corrompido, ele pensou, sentindo um calafrio. De repente, a voz do sistema ecoou novamente em sua mente. O núcleo é a origem do desequilíbrio. Para estabilizar completamente, você precisa reiniciá-lo. Mas saiba que isso exigirá um sacrifício final. Douglas hesitou. Ele sabia que reiniciar o núcleo poderia apagar tudo, inclusive ele mesmo. Mas, com a simulação em colapso e a energia dele se esgotando, o tempo estava se esgotando. Ele sabia que precisava decidir. Pela última vez, Douglas sentia sua mente sobrecarregada pelo peso do sistema. As informações fluíam como um turbilhão ao seu redor, cada detalhe da simulação exposto em códigos e padrões infinitos. Lá fora, o caos crescia. Apesar de suas tentativas de estabilizar o equilíbrio, as rachaduras no céu continuavam se espalhando. Ele sabia que o tempo estava acabando. O núcleo pulsava diante dele como uma presença viva, uma entidade composta de luz e dados cercada por camadas de proteção intricadas. Douglas sabia que precisava acessá-lo, mas também entendia o preço. A cada intervenção, ele sentia mais de si mesmo sendo drenado para alimentar o sistema. A voz do sistema ecoou novamente. Você está perto da decisão final. O núcleo é a fonte do desequilíbrio. Está corrompido desde o início. Reiniciá-lo restaurará o equilíbrio, mas o custo será alto. Douglas fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar. A cada segundo, sentia-se menos humano e mais parte do próprio sistema. Sua consciência estava se fundindo com o código, e ele começava a compreender a magnitude do que estava diante dele. O núcleo não era apenas o coração da simulação, era a origem de tudo. A corrupção que ele detectava não era resultado de suas ações. Era um defeito profundo, criado desde o início, algo que os criadores haviam deixado para trás. Sem consertá-lo, o colapso era inevitável. Com um esforço final, Douglas atravessou as camadas de proteção e entrou no núcleo. Lá, ele viu o código mais puro e fundamental, mas também as falhas que causavam o desequilíbrio. Reiniciá-lo significava apagar tudo o que existia e começar de novo. Se eu não fizer isso, todos serão destruídos, ele pensou. Mas se eu reiniciar, nada disso vai sobrar. Nem eu. A voz do sistema interrompeu seus pensamentos. Escolha, reiniciar núcleo ou manter o ciclo atual até o colapso completo. Douglas respirou fundo. Ele sabia que não havia outra opção. O ciclo atual estava condenado e ele não podia simplesmente assistir à destruição de tudo. Não sou mais só Douglas. Sou o observador agora. Ele digitou o comando final, reiniciar.núcleo. A simulação inteira tremeu. O núcleo pulsou uma última vez e uma luz intensa o envolveu. Douglas sentiu sua consciência se desfazendo, espalhando-se pelo sistema, como se ele fosse absorvido pela própria criação. O mundo ao seu redor desapareceu em silêncio. Tudo ficou escuro.
Mas então, uma faísca surgiu. O vazio começou a se preencher com novas linhas de código, reconstruindo o universo pixel por pixel. Douglas não estava mais ali, mas seu sacrifício havia dado origem a algo novo. No pequeno apartamento em São Paulo, um jovem chamado Douglas abriu os olhos sem memória do que havia acontecido. Sentado à frente de seu computador, um arquivo chamou sua atenção: kernel.sim. E assim, o ciclo recomeçou. Douglas não existia mais como antes. Sua consciência havia se fundido ao sistema, espalhada em cada partícula da nova simulação. Ele não era mais um indivíduo, mas uma essência, presente em cada linha do código que reconstruía a realidade. No vazio, a luz começou a surgir, lenta e constante, como o amanhecer de um universo recém-nascido. Cada fragmento da simulação era recriado com precisão, mas algo havia mudado. Douglas havia deixado um traço de sua humanidade no sistema, uma fagulha de algo que não estava lá antes. Do lado de fora, o mundo parecia novo. O céu era azul e infinito, sem rachaduras ou distorções. A cidade de São Paulo, agora vibrante, pulsava com energia e vida. As pessoas andavam pelas ruas sem nenhuma memória do caos que havia se desenrolado antes. Para elas, nada havia mudado. Mas, em algum nível profundo, imperceptível, o universo estava diferente. No pequeno apartamento de Douglas, o novo ciclo começava. Ele estava sentado à frente de seu computador, olhando para a tela com uma expressão de curiosidade. Não lembrava nada do que acontecera, mas algo no arquivo kernel.sim o intrigava. "O que é isso?" ele murmurou, abrindo o arquivo. As linhas de código que apareceram eram familiares, mas Douglas não sabia por quê. Ele sentiu uma conexão inexplicável com aquelas palavras, como se já as tivesse visto em outro lugar. Sua mente começava a formar perguntas, mas ele não tinha respostas. Enquanto analisava o código, algo dentro dele parecia despertar. Era como se uma parte esquecida de si mesmo estivesse tentando emergir. Ele viu os mesmos parâmetros que antes manipulara: gravidade, tempo, consciência coletiva, mas agora algo estava diferente. No topo do arquivo, uma linha nova brilhava em destaque: aviso. O equilíbrio é a base de tudo. Douglas não sabia o que significava, mas sentiu um arrepio. Ele olhou para a janela, onde o céu parecia mais vasto do que nunca. "Isso é real?" ele perguntou a si mesmo. Enquanto ele se perdia em pensamentos, uma nova mensagem apareceu no terminal. Não havia digitado nada, mas as palavras surgiram como se fossem dirigidas a ele. "Bem-vindo de volta, Douglas. O ciclo continua." Ele piscou confuso, mas não conseguiu desviar o olhar da tela. Algo o puxava novamente para o código. Ele sabia que, em algum nível, aquilo não era apenas um programa. Era mais. Era a realidade, e ele tinha um papel a desempenhar. Sem saber por quê, Douglas começou a digitar. O universo aguardava sua próxima decisão, mesmo que ele ainda não soubesse o que estava por vir. E assim, o ciclo recomeçou. Outra vez.